Bom dia, feliz dia. Hoje quarta-feira, dia 9. Vamos aí continuar estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a segunda parte aí da cura do cego, relatada lá em João 9. Nós vamos continuar lendo aí João 9, 17 a 34. Vamos ver aí que os líderes perguntaram aí para o cego, né, como ele respondeu. Isso está relatado lá em João 9, 17 a 34, né. Nós vimos aí que os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador, porque havia aí praticado cura no sábado, né? E aí difamaram um homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. Isso está relatado lá em João 9:34, né? Bom, nós vimos aqui, a partir do verso 17, que de novo perguntaram aí ao cego sobre o que havia acontecido com ele, visto que abriram aí os seus olhos, né? E o cego respondeu, dizendo que ele era profeta, né? Eles perguntaram: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele responde: é profeta, né? E aí, na continuação do diálogo, não acreditaram os judeus que ele fora cego. Aí começaram a colocar na cabeça dele que ele não era cego. E aí chamaram seus pais para interrogar os seus pais. E nessa hora que ele está interrogando os seus pais, eles perguntam para ele, né, tentando saber se aquele ali era o filho dele mesmo, né, e se ele é cego. E aí os pais falam para ele que ele poderiam interrogá-lo ele, porque ele já era de maior, já tinha uma idade, e que ele poderia falar por si mesmo, não é isso? Eles também tinham medo, né? Estavam com medo, o relato diz aqui, de a partir do momento que eles falassem sobre isso, eles poderiam ser expulsos ali da sinagoga, né? Então pediu para que os fariseus interrogassem ele, porque ele já tinha idade e poderia falar por ele mesmo, não é isso? E aí chamaram novamente o cego, né, que agora estava vendo, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E aí fala que Jesus era pecador. E aí o cego, ele retrunca, ele fala: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, né? E aí perguntaram: que te fez ele? E aí, como te abriu os olhos? E aí o cego disse: ué, eu já disse como eu fui curado, de que forma eu fui curado. Porventura vocês querem serem discípulos dele? Aí eles falam que não. Você é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos que Deus falou com Moisés, mas não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem então: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ou seja, ele estava falando para eles: vocês acreditam em Moisés porque Deus falou com ele, mas não sabe de onde vem este homem que me abriu os olhos, né? Estava falando com eles. E aí sabemos que Deus atende aos pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, por mais que você seja pecador, né, esteja aí no mundo de pecado, quando você resolve fazer a vontade de Deus, né, e pratica aí a sua vontade, ele atende a sua súplica, o seu clamor, não é isso? E aqui ele continua o seu diálogo.
Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Então ali o homem estava declarando que ele era o próprio Deus, né? Porque se ele não fosse de Deus, como ele poderia ser curado da sua visão? Mas eles retruncaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E ali o expulsaram da sinagoga, né? A partir do momento que ele fez essas declarações, não é isso? E aí Jesus, do verso 35 em diante, até o 41, Jesus se declara ali para o cego, vendo que ele tinha sido expulso ali da sinagoga, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é o Senhor, para que eu nele creias? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Então ali Jesus se revelou ao cego e ele ali automaticamente acreditou, creu e o adorou ali mesmo, né? Prosseguiu Jesus: e vindo a este mundo para justiça, a fim de que os que não venham, não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É o que aconteceu, né? O cego que não via passou a ver, e as pessoas que viam passaram a ser cegos espiritualmente. E aí alguns dos fariseus que estavam ali perto perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fostes cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus está dizendo que eles também são pecadores, só não conseguem enxergar de forma espiritual que Jesus estava ali e veio justamente, né, como ele falou aqui no verso, trazer luz para que as pessoas pudessem enxergar e ver que ele é o Cristo, Jesus. E eles, não, apesar de serem pecadores, não conseguiam enxergar isso, não é isso? Então nós vemos aí, né, que o cego passou a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Ao contrário, os fariseus, por outro lado, tornaram-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando dividido a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. É isso, como nós vimos aqui no relato, né? Então Jesus afirma aí que Jesus, né, que João afirma aí na palavra de Deus que Jesus é realmente a luz do mundo, né? E como ele veio para trazer essa luz para mim e para você, para que os nossos olhos fiquem bem abertos e possamos acreditar e crer em nosso Salvador Cristo Jesus. Nós vimos que algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. É isso, como o caso desse cego. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu, como nós vimos lá, que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então ali, o cego admitindo que Cristo, né, veio de Deus, era o próprio Deus, né? Porque senão ele não faria tal proeza de curá-lo, né? Enquanto isso, os guias espirituais que deveriam estar guiando, né, a nação e sendo o primeiro a reconhecer quem era o Cristo e aceitá-lo como Messias, de todas as evidências que estavam sendo colocadas ali, não conseguiram enxergar na sua frente a realidade, ou em vez disso realmente não quiseram ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. É isso mesmo.
Lá em Jeremias 17, verso 9, diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E aí quem o conhecerás? Né? Então, nosso coração nós devemos confiar, porque além de ser enganoso, também é corrupto, não é isso? Lá em Coríntios 1, verso 26 e 29, diz que Deus não escolheu sábios segundo a carne, nem poderosos e nem nobres de nascimento, mas Ele escolheu sim as pessoas humildes, as desprezadas e aquelas que não são desprezadas, né? Deus não quer que ninguém se perca, não é isso? Deus quer que todos sejam salvos, não é isso? Mas não quer que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso Deus escolheu aí as pessoas humildes, desprezadas e não desprezadas, mas com o objetivo de que ninguém se glorie na presença de Deus. Bom, nós vimos aqui que o nosso coração é enganoso, né, e corrupto, né? Vimos aqui que não devemos confiar nele, mas devemos ter o foco em Jesus, assim como esse cego reconheceu, né, a Cristo como seu Salvador e ele o adorou. Nós devemos fazer o mesmo, reconhecer Deus na nossa vida, aceitar a sua graça na nossa vida e entregar a nossa vida totalmente a Ele. Que você enxergue Cristo na sua vida todos os dias, entregue a sua vida, né, nas mãos dele, deixe Ele te guiar e fazer a sua vontade prevalecer na sua vida. Que Deus te abençoe, que te dê aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.